dezembro de 2024 e nós vamos caminhar sobre o encontro 202. 202, hein? Estamos no 202. Graças a Deus. Mas antes, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus. Mestre, mais uma vez temos que te agradecer a oportunidade de aqui estarmos. Aqui estamos, Mestre, porque desejamos crescer. Queremos mais conhecer a vida, a existência, os teus ensinamentos. Muito obrigado, Jesus, pela oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigado por permitir a esses irmãos amigos, trabalhadores da tua seara, que vêm ao nosso encontro e nos ajudam, nos inspiram, nos abraçam. Muito obrigado, Mestre. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus. Muito bem. No encontro de hoje, nós vamos terminar a parábola do semeador. Justamente, a parábola do semeador nós já vimos, nós já analisamos, mas vamos ver a sequência, aonde os apóstolos perguntaram a Jesus justamente por que ele falava por parábolas. Mas antes, vamos conversar a respeito de algo que nos foi tocado durante a semana, como sempre acontece. Alguém nos perguntou: Quaresma, como é que pode aquele espírito que vinha na casa espírita e muitas vezes, inclusive, passava uma mensagem psicografada pelo médium X, ele já reencarnou, mas o médium X continua recebendo mensagem dele, e outros médiums também. Como é que pode? Ele está reencarnado. E aí? Em desdobramento, se ele é um espírito evoluído em desdobramento, ele pode se comunicar. Perfeitamente. É isso que muitas pessoas deixam de entender. O espírito reencarna, mas, por exemplo, você, Valéria, desencarna. Você desencarna, mas você entra no estado de emancipação, aquele estado de emancipação, né? Normalmente à noite, você então vai, e aí você tem o teu trabalho, certo? E você pode, nesse exato momento que você está no estado de emancipação, chegar numa casa espírita e passar uma mensagem para o médium. Aí ele anota lá: Valéria. Ué, mas a Valéria está reencarnada. E daí? E daí? E daí? E daí? Ela está no estado de emancipação. E ela pode estar de emancipação, vir aqui e passar uma mensagem. Muita gente ignora isso, né? Porque tem médiuns recebendo mensagens de espíritos que já desencarnaram, espíritos conhecidos, né? E que já reencarnaram, melhor dizendo, e que continuam mandando mensagens. E também pode acontecer o seguinte: no estado de emancipação, ele tem um trabalho, ok? Ele tem um trabalho, e nesse trabalho,
Ele pode ter lá um enviado dele, um secretário, sei lá, um outro espírito amigo, disse: olha, eu tenho essa mensagem aqui, preciso passar essa mensagem. Você me faz um favor, leva essa mensagem e passa essa mensagem pelo médium tal. Esse espírito, que é o portador da mensagem, vai lá, passa a mensagem e fala, assina como aquele espírito que o enviou. Embora não tenha sido ele, mas é o que ele enviou. Então, ainda mais sendo um espírito que já tem uma evolução. Mais ainda, maior facilidade ainda. Então, tudo é possível, como aqui, por exemplo, você contrata uma pessoa para ser o teu, eu esqueci assessor, o nome. Assessor. O teu assessor ou o teu representante. Por exemplo, ele vai assinar por você, eu esqueço o nome que dá. Como é que dá o nome? Eu esqueço o nome. Eu esqueci agora. É aquela pessoa que vai te representar. Certo? Inclusive até em cartório você pode fazer. Procurador. Hein? Procurador, perfeitamente. Você acabou. Então ele vai falar por você. Porque você contratou ele. Ele é como se fosse você lá resolvendo os teus problemas. Só te representando, sim. Olha só, tem uma passagem no livro de Dona Ivone, foi logo nos últimos capítulos, né, que nós terminamos. Então, lá ela vai ter um trabalho na espiritualidade, só que o Dr. Bezerra não pôde ir. Ele mandou um representante dele para acompanhar Dona Ivone. Está lá escrito no Elevação da isso, perfeitamente. Quer dizer, tem muitas pessoas que mas fulano continua recebendo mensagem de fulano. Eu digo, qual o problema? A não ser espíritos que de repente trabalham como guia espiritual, a missão com um determinado espírito, com um determinado uma determinada pessoa, e de repente esse daí tem outras tarefas. Mas também não quer dizer que ele não possa vir e passar uma mensagem por um outro médium qualquer. É possível, tudo é possível, né? Evidentemente que quando encarnado, por exemplo, Joana, Emanuel, trabalhava com Divaldo e Chico, acabou. Era uma missão deles, era o guia espiritual deles. Então é responsabilidade deles, inclusive guiar, né, o Divaldo, guiar o Chico, né? Então é que de vez em quando o Chico levava um puxão de orelha, né? Ele mesmo fala, né? Sim. Então, aí são situações específicas, né? Mas não quer dizer que após o desencarne eles não possam vir dar mensagem por um outro médium qualquer. É possível, mas eles têm um compromisso específico, né? Aí depende de várias outras alternativas e variáveis que não dá nem para a gente falar sobre todas elas. Muito bem. Visto isso, vamos seguir aqui no nosso estudo e nós paramos justamente nessa parte. Discípulos perguntaram a Jesus por que eles falam por parábolas? E obviamente que o mestre respondeu. Vamos ver o que o mestre disse àquela altura, né, para aqueles que ali ouviam ele falar a parábola do semeador. E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que eles falam por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Quer dizer, aqueles, eles já conheciam e tinham condição de ouvir aquilo e saber como, o que fazer, mas a maior parte ainda não, como hoje. Ainda hoje é assim. Por isso que até a senhora está falando que 6 bilhões vai para o exílio. Dos 8, 6 vão. Mais do que o Zacarias falou naquela altura. Quer dizer, é isso, né? Veja bem, de forma muito simples ele respondeu, né? Agora é preciso saber interpretar, né?
mas a eles não lhes é dado. Quer dizer, não é que não quer que eles saibam, não quer que eles aprendam, não é isso. Né? É porque eles não têm conhecimento, capacidade o suficiente para entendimento. Porque aquele que tem, observe, será e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Lembra com o Evangelho? Até aquilo que tem lhe será tirado. Por exemplo, quem vai para o exílio tinha condições melhores, tinha uma ferramenta, um corpo melhor para trabalho, mais aperfeiçoado do que aquele que vai para o exílio. Então veja como a coisa, não é, acontece. Quer dizer, aquele que tem, mas terá em abundância. Por quê? Porque vai para um mundo melhor, vai para a regeneração. Não é que aquele que não tem vai tirar porque esse castigo, não é isso, não é? É porque ele vai perder, ele mesmo é que tira dele aquilo que tem, aquilo que tinha. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem, porque falta procurar o esclarecimento, procurar o conhecimento, procurar entender, ou porque ainda estão num estágio muito pequenino, mas estão começando a procurar aprender alguma coisa. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Mas já é um caminho, porque tudo vai ficando na memória. Então, mais adiante, ele ouve uma outra coisa, ele vê uma outra coisa e agrega aquilo que ele ouviu antes, e aí já tem uma outra percepção. Faço-me entender? É assim que acontece, não é? É conhecimento que você recebeu, mas você não entendeu, mas está guardado na tua memória. Vem alguma outra coisa que faz com que aquilo que você percebeu e que guardou na memória, faz com que você desperte e entenda melhor aquilo. É assim que acontece com todos nós. Porque o coração deste povo está endurecido. E ainda é assim, né? Como tem coração endurecido. Olha as cadeiras. E ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. E eu os cure. Perceberam? Quer dizer, aprenda, se esforce, vença as dificuldades, e você vai se curar de todos os problemas que tens, problemas morais, todos eles, sejam quais forem. Você vai avançar, você vai evoluir. O cure aqui é a evolução que você promove em você mesmo, não tendo o coração endurecido, sendo flexível, vencendo as dificuldades. Falava ainda há pouco com a Valéria, o tempo está chuvoso, e aí muitas pessoas, o que elas fazem? Não, está chovendo, não vou sair não, isso é muito ruim, vai me dar trabalho. Aí senta no sofá e fica vendo televisão, ou então vai fazer outra coisa qualquer. Muito bem, você se esforça para ir a um estudo, digamos assim, para ir a um estudo você se esforça, o dia está de sol, a condução está ótima, está tudo muito bom, você vai. Mérito 0,1. O
tempo está fechado, como dizem no ditado popular. Está chuvoso, muita chuva, rua cheia, tem tempestade, está frio, está ventando. Não, mas eu preciso ir. E você se esforça e vem. Enfrenta a dificuldade. Você enfrentou a dificuldade, você venceu. Mérito 99. Faço-me entender? As pessoas não perceberam ainda isso. E acham que tem que acolher as coisas quando a facilidade está presente. Mas quando você tem a dificuldade, o teu mérito é muito maior, porque você venceu. É a coragem da fé. É a coragem da fé. É a vontade que você imputa a você mesma para vencer, a vontade que fala Leon Denis. Agora, quando você se entrega ao marasmo e depois fica procurando, por que eu estou aqui? O fogo está me queimando. Põe o dedo aí. Olá, ô Lázaro. Né? Lembra da parábola de Lázaro? Né? Tem uma passagem. Mas eu ia na casa espírita, eu frequentava, eu via as palestras, sim. Mas como é que você ia? Eu ia quando estava tudo bem, tudo bom. Pois é. Você venceu aquele tempestade? Lembra daquela tempestade? Lembra daquela chuva? Lembra da condução que estava ruim? Pois é. O que você fez quando isso aconteceu? Quando a dificuldade batia na tua porta, o que você fazia? Quando a dificuldade te criava problemas, como é que você fazia? Aí é que está o mérito, é vencê-los. Aí é que está. Então, na visão, no entendimento de muitas pessoas, né? Eu conheço pessoas que pensam dessa forma. Quando tem os contratempos, as contrariedades, está sendo castigado. Deus esqueceu de mim. Não é assim, eu rezo tanto. Não consegue entender. Interessante que lá no livro Palavras de Vida Eterna, que é de Emmanuel também, ele diz o seguinte, que Jesus nos prometeu facilidades. Não foi isso que ele combinou com ninguém. As palavras dele, as orientações, não tem essa tendência de estar conformado, acomodado, tudo calmo. Não é. É ter paz na turbulência. Olha que é trabalho, né? É superar as dificuldades. Esse estágio de coisas que você vencer as dificuldades é coisa implícita no planejamento reencarnatório. Está implícito, não é? Porque seria muito cômodo você conquistar tudo com muita facilidade. Não está de bombejadas, toma. Não é assim. Não tem nem graça. Não é? Qual é o mérito que tem, né, de tudo vir ao teu bel prazer? O mérito está justamente em você vencer. Eu preciso angariar conhecimento, então eu não posso deixar de comparecer a uma situação dessa, porque eu crio uma lacuna, e qualquer lacuna que você crie em qualquer conhecimento que esteja sendo levado a efeito, você perdeu. Não adianta, não, mas eu vejo, não é bem assim, não é bem assim, há um lastro nisso tudo. Mas as pessoas ainda têm esse comportamento. Você que está me ouvindo agora, você está prestando atenção, né? Então ouça bem. Amanhã, não reclame. Amanhã, quando você desencarnar, não reclame. Ok? Não sabes? Verás. Como eu também verei. Tudo bem, nós nos encontraremos. A mesma coisa, né, Quaresma? A gente transfere isso para comportamentos, né? Quando você tem alguém que é um desafeto seu que está ali te provocando o tempo todo. É aí que nós estamos sendo avaliados, né? Que tipo de sentimento eu tenho? Pois assim, com certeza. De qualquer maneira, é uma dificuldade também.
Perfeitamente. Tanto de você chegar para o local, como você lidar com aquilo que está te trazendo contrariedade. Perfeitamente. É aí aonde entra aquele estágio que a gente fala, que são as ferramentas para o teu aprendizado. Isso é uma ferramenta. Como é que você vai utilizá-la? A dificuldade é uma ferramenta. E aí, como é que você vai usar? Não, deixa para aí. Não quero essa ferramenta, não. A dificuldade é uma ferramenta. Aí você joga a dificuldade fora e fica na acomodação, na estagnação. Não, que isso aí está muito difícil. Pois é, muito difícil, e depois vai ser 10 vezes, 1000 vezes mais difícil, até você despertar, que tem que aproveitar essas ocasiões. É mesmo, Quaresma? É claro. Você tem inteligência para quê? A inteligência é para ser desenvolvida. Então aprenda a desenvolver a inteligência. Por quê? É claro. Quanto mais você desenvolve a inteligência, menor é a tua ignorância. Aí na próxima dificuldade, você já vai trabalhar com muito mais facilidades, porque você vai ter caminhos melhores para aquela solução, para solucionar aquela dificuldade. Deu para entender? Esse é o processo evolutivo. Você reencarnou para isso. Você não reencarnou para ficar estagnado, para ficar sentado no sofá olhando televisão e vendo programas, inclusive nocivos a você mesmo. Aprenda com Jesus. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Ok? Está aí na tela. Está aí na tela. Nem sempre a gente escuta o que é bom, mas, né? Hoje mesmo eu ouvi uma história de uma senhora do ônibus que eu fiquei chocada. Ela contando que uma filha dela tirou a borracha do gás na intenção de que ela morresse. Eu falei, mas a senhora tem certeza disso? Ela falou, tem, porque ela falou na minha cara, falou na cara do meu filho, que quer que eu morra. Gente, aquilo me deu um negócio por dentro. Eu falei, meu Deus do céu. Falei com ela, misericórdia da senhora. Isso aí. Misericórdia da senhora e dela. Foi o que eu falei. Isso denota uma grossa ignorância ainda do que é vida, do que é viver, do porquê está ali. É uma ignorância muito brutal. Precisa de muita lapidação. Eu falei com ela, sua filha deve estar doente. Aí ela falou, ela está por conta do capeta, porque ela está na macumba. O capeta aí. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, preste atenção, e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Porque a época em que eles estavam no mundo não era apropriada para aquilo que Jesus estava promovendo àquela época. Faço-me entender? Sim. Embora eles vieram em uma época mais atrasada para ajudar a população naquele momento, mas eles teriam capacidade de absorver esses ensinamentos, porque eles vieram justamente como profetas e justos, mas dentro daquele momento do mundo, e não a época em que Jesus conversava com os apóstolos naquele momento. Faço-me entender?
Esse é o grande detalhe. É que o povo não estava preparado. Perfeitamente, mas eles tinham conhecimento. Como entre nós tem espíritos que têm conhecimento muito mais elevado do que nós, e poderiam estar em outro estágio, mas vieram e eles têm que se comportar dentro do estágio em que o mundo se encontra, porque não adianta ir além. E eles também não teriam capacidade de ouvir a mais do que aquilo que eles saibam, embora saibam mais do que a população presente aonde eles se encontrem. Me façam entender? Se A Valéria está pensando, acho que ela não entendeu. tentar levar adiante, sou taxado até como maluco. As pessoas não compreendem, né? Acham que a pessoa Perfeito. Você tem um determinado conhecimento. Então, vamos pegar a graça e vamos levar para que ela reencarne em um mundo mais atrasado, para ensinar aqueles que ali estão, ok? Vamos ver se a graça aceita. A graça aceitou. Então a graça vai para um lugar onde ela tem maior capacidade mental e moral do que aquela população naquele mundo, naquele momento, certo? Mas, embora assim, mas a graça teria a capacidade de aprender mais. Certo? Mas naquele momento, Jesus não estava lá. Jesus veio depois. E o que Jesus transmitiu, a graça de repente poderia até aprender, mas ela não estava naquele momento. Faço-me entender? Sim. Você está me entendendo, Valéria? Eu estou pensando aqui, assim, por exemplo, né? Vamos lá, um conhecimento que o espírito já tem, já iniciado, já tem entendimento que ele é um espírito, pode acontecer dele ser levado por um mundo de provas e expiações, porque se há muitas moradas, né? Pode ser que ele pode ser útil num mundo com um pouco mais de dificuldade, de acordo com aquilo que ele já sabe, transmitir para aqueles que ainda não têm conhecimento. Daria para encaixar nesse item? Sim. Porque, veja bem como Jesus fala. Porque, em verdade, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes. Quer dizer, os profetas naquela altura gostariam de poder ter o conhecimento que está sendo transmitido, que estava sendo transmitido à época de Jesus. Observa o detalhe, porque eles teriam capacidade para isso. Mas eles estavam em uma outra missão, no momento mais atrasado do planeta. Entendi. Pode acontecer isso também. E agora... E não ouviram, mas não ouviram porque não estavam ali naquele momento. Oi? E agora nós temos bastante oportunidade e muita gente jogando fora, né? Aí, é isso aí. É justamente isso também, né? Justamente. Agora tem muita gente jogando fora a oportunidade. Cabe aqui, hein? Cabe aqui. Sim. Cabe aqui. Cabe aqui. Olha as cadeiras vazias. Por que não vieram? Podem as pessoas ficarem aborrecidas comigo, mas eu não posso deixar de falar. Não vieram por falta de vontade. Não querem vencer as dificuldades. E depois reclamam. E reclamam daquele que fala o que é realmente a verdade. Eu já conheço tudo isso. O problema é muito sério. Está vendo como é que o Quaresma está falando da gente? Muitos poderão depois ver o vídeo e vão dizer isso. Não, eu não estou falando de vocês. Eu estou falando em regra geral. É assim que acontece. Mas isso é a falta da vontade. É a falta de ter o aprendizado, é a falta de verificar que o amanhã vai acontecer. O amanhã não fica para depois, ele acontece. E o amanhã, você não sabe o que é o amanhã. O amanhã é obra tua. Se você não constrói, esperas o quê? Amanhã é o reflexo do presente de hoje. Não tem, justamente, não tem como fugir.
Não tem como fugir. E é aí que eu me bato. É por isso que eu procuro ser contundente, para ver se o despertar acontece. Porque desculpa não vai resolver o teu problema. Porque desculpa não é justificativa. Eu não compareci porque quebrei a perna. Aí tudo bem, você foi para o hospital, não é? Eu não compareci porque eu morri. Não tem como. Eu não compareci porque eu estava sozinho em casa com minha mãe e de repente ela passou mal. É justificativa. Eu não compareci porque... Deixa para lá. Estava com preguiça. Desculpa é um problema muito sério. Depois que aprenderam a dar desculpas, as pessoas usam-na como se fossem justificativas. E não são. Mas vamos em frente. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Nós já escutamos e vimos o que acontece. Né? Vimos bem. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Está aí. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Não tem jeito. Quer dizer, você se entrega a determinados comportamentos, o que você atrai? O maligno. São as energias ruins. São aqueles que querem realmente te atrapalhar, não só encarnados como desencarnados. Porque você não só atrai o desencarnado, não, atrai os encarnados também. Sabe o que eu acho também, Mareva? Eu acho que as pessoas, até as pessoas que dão as palestras, tá? Elas não têm esse aprofundamento. Então, como ela não tem esse aprofundamento, esse entendimento, fica muito na questão das letras e na superficialidade. Pois é, mas aí que está. O que eu vejo? Se eu por exemplo, eu tenho o compromisso de dar uma palestra, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estudar, procurar desenvolver o trabalho, pesquisar. Isso eu tenho que fazer. Não é pegar, por exemplo, eu já conheço isso. Entendeu? Mas muita gente acha que já conhece, não conhece nada. Pois é, eu já sei, já fiz esse tipo de palestra, chegar aqui e dar a palestra. Isso que está faltando nas pessoas que estão conduzindo os temas, e não traz isso como uma coisa assim, enfática, fortalecer. Gente, olha, a nossa situação é assim. E essas pessoas, o que precisam fazer? Tem que estudar. Tem que estudar, tem que procurar se esclarecer. Por que eu sou assim? Por que isso me acontece? Então vai procurar o conhecimento, vai conversar com quem possa esclarecer. O que acontece? Porque tudo muda, né? Claro. Aí a pessoa que está passando para o outro, ele mostra a questão antiga, da maneira como ele entende, e fica na superficialidade. Mas aí é que é o problema. Aí ele fala como homem. Isso. Aí é que é o problema. Aí não desperta a espiritualidade, o que espiritualmente se faz necessário. É por isso que eu digo, não adianta você ir para uma tribuna para falar com o homem, você tem que falar com o espírito. Mas muitos deixam de fazê-lo, porque as pessoas não vão gostar. É um problema de quem não gostar. Eu acho que você tem que transmitir a verdade. Agora, evidentemente, você tem que procurar uma maneira para fazer isto. Eu acho que não é nem nessa questão, eu acho que é uma acomodação daquele que passa. Pois é, também tem isso, também tem a acomodação, porque também não estuda, porque também não se aprofunda, fica na mesma linha, usando as mesmas palavras e o mesmo sentido que conseguiu assimilar há 20, 30 anos, 40 anos atrás. Está errado, porque você tem que melhorar. Todo sentimento tem que melhorar ao longo do período, ao longo do tempo. Nenhum sentimento pode permanecer estagnado. Mas eu amo, sim, mas você pode amar mais. Melhore esse teu sentimento. Mas eu compreendo. Ok, mas você pode compreender mais. Melhore essa tua compreensão. Com mais ações. Porque você está no estágio de evolução. E evolução está sempre crescendo.
A ciência não para, a ciência avança. É difícil entender isto? Aí é que está. Mas eu já entendi, eu compreendi. Sim, mas não para por aí. Porque o que você compreendeu, o que você entendeu não é o bastante, isso vai além. Se não fosse além, não haveriam espíritos mais evoluídos do que você. Ah, é verdade, pois é. Porque eles aprenderam mais, eles não pararam. Eles continuaram evoluindo os seus sentimentos, que é o principal momento em cada um de nós, são os sentimentos. É mesmo, é o sentimento de vencer a dificuldade, é o sentimento de desenvolver a inteligência, é o sentimento de aprender um pouco mais, para poder desenvolver mais. É isso. E isso é movimentado pela vontade. A vontade que imputa e mexe com o livre-arbítrio. Vai! Você tem que movimentar. A vontade te empurra. Agora, se você ficar com a vontade dormindo, você vai dormir junto com ela. A minha me empurra bastante. Pois é. Não é? Na medida do possível que eu posso, ela me empurra. E assim, mas porque eu estou com dor. Eu também estou. Está aqui, meu joelho está doendo. Eu estou há 24 horas. Estou com a joelheira aqui. Mas isso vai ter me tirar do trabalho que eu preciso fazer? Enquanto eu não doer a mão de me colocar sentado no chão, eu estou realizando, vou em frente, eu não posso, vou procurando maneiras de aliviar. É assim que tem que fazer, você tem que desenvolver a inteligência, inclusive com a tua própria ferramenta, a ferramenta que você se encontra hospedado, e não se entregar a qualquer dificuldade, a qualquer empecilho, a qualquer momento que te tire do caminho reto, porque está cheio. E nós vimos isso. No encontro passado nós vimos isso. As ilusões da materialidade te levam para o abismo. E quando você estiver no abismo, não adianta reclamar, eu não sabia, agora aguenta a chuva aí. Está ouvindo, Rose? Com certeza. Você está ouvindo, Rose? Vamos em frente aqui. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. É isso. A pessoa vem, escuta, bacana, e depois não procura semear em si mesma. Semeou na superfície dos seus sentimentos. Não, isso aí. E aí? As cadeiras ficam vazias. Faço-me entender? Aí. Isso é Jesus falando com os apóstolos. Não é nem na parábola. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. É a materialidade. Tudo que eu estava falando está aí. E as palavras não são minhas, são de Jesus. É uma corrente que... Isto aqui quem falou foi Jesus para os apóstolos. Faço-me entender? A análise não é minha. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30, de acordo com o seu conhecimento, de acordo com a bagagem que tem, de acordo com o que está armazenado na sua memória, o que aprendeu ao longo das várias reencarnações, das várias vivências, das várias existências, tanto materiais quanto espirituais. Tem gente que está querendo falar no celular aí. Isso aí é operador. Essas são as interrupções da desatenção. Não repare isso. A materialidade... Eu vou conversar com a pessoa que deixou esse celular ligado
e vou tomar o celular e jogar no lixo. A materialidade. É brincadeira, viu? Estou brincando. A materialidade é uma corrente que trava a humanidade. Perfeito, trava mesmo. Mas trava mesmo. É verdade o que você está dizendo, trava. E tem muita gente travada. E pessoas que eu pensava que ia mais adiante. Sabe? Mas é aquele tal negócio. Você às vezes olha a pessoa e você calcula que essa é esperta, ela vai bem, essa vai adiante. E quando acaba, você se engana, porque ela dá demonstração realmente daquilo que ela não tem capacidade. Faço-me entender? Sim. E você, na tua ignorância também, acredita. É por isso que muitos desapareceram. Sabe por quê? Porque não conseguiram assimilar. Não conseguiram entrar no âmago da questão. Então desaparecem. É um problema muito sério. Mas por quê? Falta da vontade de crescimento. Falta da vontade de entender o que é evolução. Como é que as coisas são conquistadas. Falta de vontade de mudar aquele sentimento primário que carregam. Certo? Porque, como falávamos ainda há pouco, você tem que estar aprimorando os teus sentimentos. E não tem outra maneira de aprimorar sentimentos do que conquistar aquilo que você não conhece. Aquilo que te cria dificuldade de entendimento. E você tem que passar a entender. Para você melhorar os teus sentimentos. E um sentimento aqui ajuda todos os outros que estão aqui. Isso é uma realidade. Existe uma coisa, por pequena que seja, ajuda muito. Exemplo meu mesmo, que nos impulsiona para a gente melhorando. Perfeitamente. É isso mesmo. A gratidão. Perfeitamente é isso. Um sentimento ajuda o outro, não tem como. Pode ser uma coisinha pequena. Perfeitamente. Que a gente sente aquela gratidão e que procura colocar em prática, mesmo que seja pequena, aquilo ali vai alavancando o outro. Por quê? Porque todos os sentimentos bons, salutares, têm raízes no amor. Não tem como fugir disso. Então eles se entrelaçam e um ajuda o outro. Sim. Então quando a pessoa promove para si mesma dificuldade, não, isso aí não, ela está se deteriorando, ela está jogando tempo fora, ela está perdendo aquele momento da reencarnação que está tendo. É um problema sério isso, e as pessoas não percebem, e elas se deixam levar, e aí acabam parando naquilo que é a zona de conforto, como se fala atualmente. Porque naquela zona de conforto ela está entendendo tudo, mas não passa daquilo. É aquilo ontem, amanhã e depois. Não cresce. A inteligência fica estagnada. Os sentimentos não avançam. O sentimento era desse tamanho, continua desse tamanho. Porque não evoluiu, não aprendeu mais, o conhecimento ficou estagnado, né? Ficou na zona de conforto. Aqui eu entendo tudo bem. Problema de cada um. Depois não reclama do exílio, viu? Então, o que me movimenta a vir para cá? O que me movimenta a dar continuidade aos cursos de outras casas, né? Porque eu tenho que entender que eu sou um espírito. Isso é para sedimentar. Eu estou aqui de passagem. Eu não sei se num outro momento, numa outra época, numa outra existência, eu vou ter a oportunidade que eu estou tendo agora. Pode ser que eu não tenha, entendeu? Então, isso é uma coisa assim, é para um entendimento, que eu já entendi como é minha personalidade e conheço já como é que é meu caráter. Então, eu tenho que fazer as mudanças, porque eu já me entendo como espírito.
vivo como eu gostaria, como o espírito ainda? Não, ainda não é assim. É o que... Mas eu estou, isso me movimenta sempre para dar continuidade. É o que costumamos dizer. A oportunidade, quando aparece, não devemos jogá-la fora. Porque você não sabe quando irá surgir a outra oportunidade. E essa outra oportunidade pode demandar milênios, pode demandar séculos, até que você desperte a contento para assumi-la. Mas você sabe que eu oportunidade é coisa séria. Então, o que eu estou pensando? Eu aí vou mais uma vez voltar àquilo que eu falo para ver se as pessoas conseguem estudar. Vai na parábola do bom samaritano, está lá ocasionalmente, raciocine em torno do ocasionalmente. Só isso. Tá. Ai, qual é o meu raciocínio? Tudo bem, eu estou tendo a oportunidade, estou aproveitando. Quem sabe na outra, e ela aproveitou, ela deu continuidade. Então vamos dar uma chance para que isso tenha continuidade. Perfeitamente. Mas eu joguei fora? Ela não está interessada. Pois é. Você joga fora a oportunidade, você criou uma lacuna na tua caminhada. A oportunidade surgiu, mas está vendo? Esse espírito não aproveitou. Ele ainda está com muita dificuldade. Então vamos ter que levá-lo a uma outra ocasião para que ele desperte. E esse despertar pode demorar milênios, pode demorar séculos. Vai ser dado aquilo que ele tem, vai ser retirado daquilo que ele não produziu nada. Perfeitamente, é aquilo que disse aqui, ainda há pouco vimos aqui. Aquele que tem será dado em abundância, e aquele que não tem lhe será tirado. É isso que acontece. E aí você começa a raciocinar em torno daqueles que nos cercavam, que hoje desapareceram. Problema sério, né? Problema sério. Porque nós estamos trabalhando um avanço, é um progresso, é uma coisa a mais. Uma coisa a mais? Não é uma coisa a mais. Mas para a gente que não sabe, que estamos procurando aprender, vai a crescer, então é algo a mais. Mas, na minha opinião, são várias coisas que a gente aprende. Por quê? Porque a gente consegue, com o aprendizado que estamos tendo, da evangelização de espíritos, nós conseguimos ser melhores do que éramos ontem. Nós conseguimos ser melhores. Eu tenho convicção disso, porque aconteceu comigo. Eu também. E então não tem como, sabe? Só não acontece com quem não quer, ou com quem acha que sabe. Não, isso eu já sei. Como eu ouvi algumas pessoas me dizendo, não, isso eu já sei, sabe mesmo? Aguarde, o tempo vai te mostrar. Não é assim. Nós temos que ter. Eu não sei tudo isso, eu leio muito enquanto eu leio o Espírito, eu sei. Pois é, então as pessoas precisam imputar a vontade. Sabe o que acontece? Eu acho assim, as Vou tomar uma piolazinha aqui. Conhecem, mas não aprofundou. Entendeu? É aí que tá, o ponto está aí. Eu fiz a leitura e tal. Eu fiz a leitura, conheço, sei. Quanto mais. Mas se está na superficialidade, você não aprofunda, aquilo não internaliza. É essa que é a questão. É o que Jesus fala aqui. Tem aqueles. A riqueza é essa. Jesus fala aqueles que não conseguem ouvir, não conseguem ver. Mas e muitos não vêm porque não querem mesmo. Sabe, eles estão acomodados naquele ponto. É acomodação. Não quer se esforçar, não quer movimentar a inteligência, não quer ter esforço mental. Não, isso aí não. Eu vou fazer do jeito que eu estou acostumado a fazer. Como por exemplo, você quer ver? Eu conheço algumas pessoas assim. Não, eu faço como a mamãe me mandou na cozinha. Mamãe disse que era assim, eu estou fazendo como a mamãe fazia. Eu digo, mas como a mamãe fazia era naquela época, agora tem maneira melhor de fazer isso. Sim. Sabe, você não pode parar no tempo. Aí são coisas muito simples, Graça. Sim. Você toma banho de cunha? Não. Ou de chuveiro elétrico? Pois é, tomou, hoje eu não tomo mais. Não é? Você não cozinha, você cozinha a gás.
não cozinha mais a lenha, você não tem que ir para o mato procurar lenha. Sabe, parece que as pessoas não conseguem enxergar isso. Você não pega mais bonde, você não anda de carroça puxada pelos nossos amiguinhos burros, não é? Você não anda de carroça puxada pelos amiguinhos burros. Mas aí você escuta assim: ah, mas antigamente era tão bom. Aí complicou tudo. Não, para algumas coisas. Era bom naquela época, mas não é bom para hoje. Não tinha essa violência tão aterrorizante que está havendo agora. Não, mas o que você está falando? Eu vou pegar você pelo pé agora. Essa violência que tem agora. O que tem a violência? Você não sabe por que ela está aí? Acho que está pior, sim. Está pior? Você está completamente enganada. O mundo está muito melhor. E essa violência significa dizer que o planeta está em evolução. Sim, mas é aterrorizante. Não tem nada aterrorizante, não. Eu estou me baseando. Não tem nada aterrorizante, não. Sabe por quê, querida? Porque a violência só vai pegar quem precisa dela. Sim, sim. Ok? O mundo está muito melhor. Sabe por quê? Eu vou explicar por quê. Antigamente, não tinha a comunicação que existe hoje. Também. As coisas não se divulgavam tão bem. Perfeitamente. Também tem esse detalhe. Também tem esse. Mas toda... Graça, eu vou admirar agora. Deixa eu falar o meu ponto de vista. Quando eu era mais jovem, a gente podia ficar numa praça, batendo papo com alguém. Tradicional. Hoje em dia, Pai a gente eterno. não pode mais fazer isso. Peraí, Graça, você está no mundo em evolução. Sim. Como você também tem que estar em evolução. Sim. Aquela época era a época em que você não tinha capacidade de desenvolver no seu corpo o que você desenvolve hoje, porque você era uma criança, Sim. você era uma adolescente. A matéria vai se desenvolvendo e o espírito tem melhores condições de trabalho, certo? Sim. E você jamais pode parar naquela época, porque você não conhece progresso? Você acha que teria que ter tudo daquele modo? Você não sabe que os mundos, conforme eles vão se desenvolvendo, a sua população também aumenta? Sim. Perfeitamente. E você não sabe que nos mundos reencarnam espíritos travessos e espíritos benignos? Perfeito. E você não sabe que no mundo reencarna espíritos que estão fazendo, no momento, uma última prova para ver se seguem? São esses rebeldes que estão aí aprontando. Também. Muitos deles. Outros já são rebeldes por natureza, outros vieram do exílio. Certo? Então você não pode em momento algum achar que o passado é melhor. O passado nunca é melhor. Todos os anos que você viveu até agora, aqueles que passaram, não são melhores do que você está vivendo agora. Joana fala isso. Ok? Não tem como ser diferente. Quando você diz que no passado é melhor, significa dizer que o teu aprendizado está mal. Significa dizer que você não evoluiu. Significa dizer que você ouviu, mas não escutou. Ou melhor, que você escutou, mas não ouviu. Então, Graça, todo o dia seguinte sempre é melhor. O dia seguinte sempre é melhor. O tradicional, o que ontem acontecia, ele tem que ser trabalhado com hoje para que seja bom. Quando ele perdura, significa estagnação. Ok? Você não pode agir hoje como você agia ontem. Se você estiver fazendo assim, você estaria estagnada. Mas tem um detalhe. Você mesma me falou que você mudou uma série de coisas em você. Então você progrediu. Então, veja, é isso que acontece. Imagina uma pessoa raivosa que mantivesse a mesma raiva do ontem, hoje. Com a evolução que está aí, né? Ia ser. Pois eu conheço uma pessoa assim, e ela hoje consegue entender o porquê.
do outro. Isso não é progresso? É claro. E você só progride porque o progresso existe. Mas existem aqueles que ficam estagnados. Aqueles que ficam estagnados mantêm o tradicional. E aí, mantendo o tradicional, ele está parado. Ele está na zona de conforto. Que essa zona de conforto amanhã vai chamar-se exílio. Sim. Não tenha nenhuma dúvida. A única Então, coisa que eu desejo é a paz, né? Não sei se eu vou... Bom, nessa existência... Não, você falou outra coisa que não está... Não, é pra mim. Espera aí, uma graça, me dá um momento. A única coisa que eu desejo é a paz. Mas a paz é conquista individual de cada um, querida. Sim. Então você não pode desejar, eu desejo a paz. Não, você não deseja. Você tem que conquistá-la. Sim, não. Eu já estou conquistando. Você está... Mas eu queria isso para as outras pessoas. A graça é difícil, também. né? Você está me entendendo? É conquista tua. Então você não pode desejar. Você tem que conquistar. Você vê na televisão, não, nós precisamos trabalhar a paz. Trabalha a paz, é a conquista individual de cada um. Não, mas eu quero levar paz para essa gente. Ninguém leva paz para ninguém. Porque a paz é conquista individual. Você pode colaborar, ajudar. Desejar que o outro tenha paz. Não. Não posso desejar isso? Você pode desejar. Então, é isso. É isso Mas o teu desejo é a conquista dele. Você tem que ajudar. Você pode ajudá-lo. É melhor ajudar. Sim. Como é que você ajuda? Levando conhecimento. Mostrando exemplos. Promovendo. Mostrando exemplos teu, como você age. Mas só mostra o exemplo bom, tá? Aquele bonito. Graças a Deus, o meu não tem exemplo mal para dar. Os piores não tem, não. Para! Outra coisa que você está dizendo que não está certo. Quem disse para você que você não tem exemplos maus? Não, Se você não... Espera aí, Graça. Entenda, eu quero fazer você raciocinar. Presta atenção. Se você não estivesse, você não estaria no planeta Terra. Sim, mas não são... Todos nós temos, certo? Sim, tem. Nós precisamos consertá-los. Mas não são aqueles muito cabeludos, não. Eles já estão carecas. Você está percebendo aonde eu quero chegar? Sim. Eu quero chegar ao ponto de fazer com que a gente realmente raciocine dentro do contexto verdade, certo? Porque nós temos hábito de conquistar, de raciocinar dentro de um contexto, sabe, de totalidade, da coisa comum, e não é assim. É raciocinar dentro do contexto verdade, é o que é verdade realmente, certo? É por isso que eu estou tentando contrariar você. Não está entende? contrariando, não. Tentando ir de encontro. Olha só, olha que interessante. Tem uma pessoa que falou comigo, né, que ela está com compromisso. Aí eu citei a questão da responsabilidade que você tem como espírito, né? Então, se você tem um compromisso que está numa casa espírita, você tem que levar alguma coisa para ser resolvida, então você precisa ir, não pode fugir dele, tá? Aí ela disse assim para mim, puxa, você me deu uma paulada na moleira. Eu ia dar uma desculpa que eu não ia poder, e agora você fala isso. Olha só. Quando ela falou isso, ela disse, eu ia dar uma desculpa. Quer dizer, você provocou um despertar. Aí ela até disse assim, eu ia dar uma desculpa porque eu pensei até que era tarde, mas é de manhã, não tenho como fugir. Você tá agora tem um detalhe. Olha só como parece uma coisa pequenininha, né? É um erro. Então ela tem as dificuldades. Ainda está errando. Entendeu? É isso. Se a gente fosse bacana, a gente não estava mais aqui. Vamos aqui. Mateus, capítulo 13, versículo 10 a 23. Terminou. Então essas foram as palavras de resposta aos apóstolos que Jesus transmitiu àquela altura, quando eles o arguíram a respeito da parábola do semeador. Ok? Ok. Muito bem. Mas vamos adiante, porque nós não paramos. Nós estamos na personalidade da nova era. Voltamos à etapa
processo reencarnatório. Ah, sim, claro. Mas tudo que falamos também se encaixa no processo reencarnatório, porque estávamos comentando a palavra do semeador e aquilo que Jesus, após dissera aos apóstolos, considerando a evangelização de espíritos. É o que você precisa, e eu também. Todos nós. Todos nós, perfeitamente, sem a menor dúvida. A Graça agora concordou comigo. Não, mas eu discordei. Mas tem um detalhe, Graça. Depois você vai conversar com aquela moça, porque ela hoje está muito calada. Você que vai com ela depois sozinho, porque na minha frente, de repente, ela não quer falar. Mas ela é calada assim mesmo. Depois você segue sozinho, ela naquele ponto, aí você, né? Vai falar, por que você está tão calada? O que houve contigo? Mas ela fala um pouco mesmo. Também o dia que ela resolve falar, sai de baixo. Mas ela já falou quando chegou. Quando ela chegou, ela falou. Ela continua falando. Né? Vamos então aqui. Nós paramos nesse slide. Né? Personalidade na nova era. Vamos rever. Nós chegamos a ver? Vamos rever. O estudo da personalidade ganhará força nesse século, devido às injunções. O que são injunções? Injunção é aquilo que está marcado, vai acontecer, não tem como fugir. Não tem como fugir. Está marcado, vai acontecer. É isso aí, vai acontecer. Não seria alteridade ali? É como se fosse uma provação. Oi? A palavra alteridade também encaixa aí? Não. Alteridade não. Alteridade é você compreender, entender como ficar no lugar do outro. Isso é alteridade. Você compreender o outro na posição que ele se encontra. Termos de Fogo trabalha muito isso. A palavra destino combina com essa parte da missão? Destino? É. Não, porque o destino é você que cria para você mesmo. Você é que cria. E agora, aí é preciso saber trabalhar a palavra destino. Sim. Por que você tem as injunções? Porque você criou. Então você criou um destino para você. Faço-me entender? Você criou. Você, de repente, você hoje está passando por uma provação. Quem criou essa provação para você? Foi você mesma. Então o teu destino agora é dar conta da provação. Foi um destino que você criou para você. É algo nessa ordem, entende? Quer dizer, como as pessoas falam, não porque estava traçado, mas quem traçou foi você. Não que, de repente, alguém fez com que aquilo viesse a acontecer para você. Porque tudo que nos acontece somos nós mesmos que promovemos. Porque a gente é que planta, né? Então, vamos em frente aqui. Devido às injunções divinas que nelas se apresentam, como proposta de grandes mudanças no campo moral do espírito. Então, esse processo das provações, das coisas que está determinado que vai acontecer, é para te promover no campo moral. Campo moral. Nós estamos conversando com o espírito. O tempo agora é de levantar reflexões expressivas para contribuir com o entendimento do ser espiritual. O tempo agora é de levantar reflexões expressivas para contribuir com o entendimento do ser espiritual. É o que a gente está fazendo aqui. Né? Isso é o que nós estávamos conversando. Todos nós estávamos conversando. Das pessoas que se afugentam, que saem, que não entendem, que vão promover outra coisa, que desaparecem. Por quê? Elas não levantaram reflexões a respeito. Por quê? Porque aquela energia da acomodação do momento em que se encontram permanece. Então, para sair daquela zona, para sair daquele campo, para sair daquele enredo, eu vou ter que ampliar, pegar conhecimento, deixar de fazer muitas coisas, como muitas das pessoas que frequentavam aqui conosco. A gente sabe que estão fazendo outras coisas e não quiseram largar a mão.
O mundo hoje não permite você esconder nada. Tem esse detalhe. O mundo hoje, quando você esconde, ele coloca a energia do esconderijo na tua frente para mostrar para o outro como você pensa. Evidentemente o outro se cala, não vai ficar te agredindo por esse motivo, nem te ofendendo. Ele passa a compreender o teu momento. Aquilo que eu falei ainda há pouco. Às vezes você olha a pessoa, pensa que ela vai adiante e de repente ela... E aquela que você pensa que não ia, é que vai. Sabe? O problema é muito sério. Né? E também tem aquele que não gosta de ouvir o que eu estou dizendo e desaparece. Também tem esse momento. Quer dizer, ele próprio se destrói, podemos dizer assim. Sim. Se autocoloca a carapuça e se enfia totalmente nela. Se melindra. Se melindra. Fica melindrado. E o melindre é justamente o não conhecer o processo reencarnatório. Esse é o grande detalhe. O melindre é isso. Porque se você conhece o processo reencarnatório, nos detalhes como nós já conhecemos, você não vai se melindrar. Porque você está vendo que aquele que de repente procura te melindrar é problema de ignorância. E aquele que se melindra está da mesma maneira. O que você diz assim, isso é você ter coragem, assim, eu faço isso mesmo. E eu tenho esse hábito, e eu já fiz isso. É coragem de ter que se enfrentar. Perfeitamente. Esse é a maioria não tem medo do enfrentamento. Ele prefere dizer assim, eu sou uma pessoa boa, eu colaboro. Mas e lá aquelas coisinhas que a gente faz no momento de estar contrariado? É o enfrentamento. Então veja a importância. O estudo da personalidade ganhará força neste século. É o que nós estamos fazendo. Nós estamos procurando compreender e entender personalidade. Por que eu estou nessa personalidade? Eu estou nessa personalidade e agindo da maneira que eu tenho agido e acontecendo as coisas comigo que vem acontecendo, não é? Por causa dos meus comportamentos anteriores. Reeducar o caráter. A tua personalidade hoje é produto dos teus comportamentos anteriores, da tua anterioridade, do que você fez no passado. O que você encontra pelo caminho é justamente isso. A dificuldade que você está tendo hoje, ela foi promovida por você mesma no passado. Então cuide de vencê-la, porque senão amanhã ela vai ser dobrada, redobrada, triplicada, quadruplicada, até que você desperte. É assim que acontece. Faço-me entender? Então você não foge, não fuja das dificuldades, porque elas vão quadruplicar ou mais. Esse é o grande detalhe, porque é você que cria o teu depois, é você quem cria o teu amanhã, porque o teu agora você criou ontem. E você tem que trabalhar com ele da melhor forma possível, para que depois ele seja melhor. Esse é o grande detalhe. As pessoas parecem que não perceberam isso ainda. Por isso, o processo reencarnatório, nos seus detalhes, é importante conhecer. É que o amanhã é o reflexo de hoje. Perfeito. Vamos em frente aqui. Ali. Revisando personalidade. A personalidade retrata a força da anterioridade. Estávamos falando. Não tem como. A anterioridade vai definir todo o perfil moral que o espírito deve trabalhar na atual existência, passando a fazer parte de seu eixo reencarnatório e de sua personalidade. Entendam uma coisa importante: eixo reencarnatório. Todo eixo é o mais importante aonde ele se encontre. Não tem como. É a base, né? Não tem como, é a base.
Se você tira alguma coisa fora do eixo de gravidade, ela cai. Faço-me entender? Então o eixo é a coisa mais... E as pessoas parecem que não entenderam isso. Aqueles, inclusive, que frequentam com a gente aqui, que frequentavam conosco aqui, não entenderam isso. Porque se eles tivessem entendido, não teriam saído, não teriam ido embora. Essa é a realidade dos fatos. É a verdade. Não tem como. Está aqui. Tem pessoas que foram embora mesmo. Eixo reencarnatório de sua personalidade. E se você tem um eixo reencarnatório da sua personalidade, esse eixo foi promovido por quem? Por você mesmo. Por você mesmo. Porque esse eixo, ele vem da anterioridade. Aí você fez o fato do Espírito, você preparou o fato do Espírito, com aquilo que te é possível resolver, com o nível espiritual que alcançaste. Não tem como fugir disto. E a partir daí, o resto vai acontecendo. Eu acho, dentro do que da maneira como eu me comporto, eu acho que dentro do que foi planejado é agressividade, rebeldia e oração. Vai aprender esses três, toma jeito. É isso. Vamos em frente aqui. A anterioridade tem ressonância com a consciência. Nela estão circunscritas os fatos que a memória fornece para o avanço das experiências que o espírito almeja alcançar. Nelas estão circunscritas os fatos que a memória fornece para o avanço das experiências que o espírito almeja alcançar. Ressonância com a consciência. Quando você tem uma consciência avalizada, bem trabalhada, o que você faz com isso? O que vai te acontecer? Essa consciência, a anterioridade tem ressonância com a consciência. Você tem anterioridade, você tem a tua consciência. Essa anterioridade vai infligir no teu momento atual de acordo com a tua consciência. Mas você está trabalhando para que essa consciência, que é esse pensamento avaliador, tenha cada vez mais qualidade. Ok? Então, a anterioridade que vai ter ressonância com essa consciência serão aquelas anterioridades que tenham boa qualidade, porque se ela não tiver boa qualidade, a tua consciência não vai permitir que ela interfira nas suas ações e nos teus movimentos. Faço-me entender? Porque você se aprimorou. Você se aprimorou. Então você não é mais impaciente como você era, porque você, aquela impaciência que estava na tua anterioridade, você consegue dominá-la, porque a tua consciência avançou, ela está com melhor qualidade, porque você conquistou com conhecimento, com aprendizado, esse pensamento avaliador que é a tua consciência, e aqui está. Nela estão circunscritos os fatos que a memória fornece para o avanço das experiências que o espírito almeja alcançar. Então, quanto melhor a consciência, mais você vai conseguir alcançar, mais aquilo que você almeja você vai conseguir. Você reencarnou para conseguir melhoras. Sim. Tá no planejamento reencarnatório. É isso. Todos nós reencarnamos para melhorarmos. Então, quanto melhor
essa tua consciência, porque você está conseguindo ganhar conhecimentos, mais você vai avançar. Quer dizer, o que você vai almejar será sempre mais, porque a tua consciência melhorou, você compreendeu, você procurou conhecimento, você procurou ser melhor. Perdoou. Tudo. O conhecimento leva você a fazer tudo, né? A rejeitar mágoas, a rejeitar picuinhas, melindres, nada disso. Nada disso, nada disso pode nos ofender. Nada disso. Alguém vai que te ofende, você já sabe que ele está te ofendendo pela ignorância que ele porta. Você não vai se deixar magoar com isto. Claro que não. A Graça não vai se magoar com isso. A Rosa também não. A Valéria muito menos. O Quaresma não pode, porque ele está tentando passar um ensinamento. Mas vai ser cobrado. Às vezes é bobagem, às vezes você quer desamarrar um negócio, aí vem aquela coisa de irritar e eu fico assim, lembra do chinelo. Não se irrita, você xingou o chinelo sem motivo. É engraçado que os atos, às vezes, que a gente fez, fica, como você está mais desperto, mais atento, você lembra de situações que fez você agir de uma forma, você lembra daquela história, eu fiz isso assim, assim. Eu não posso repetir isso. Isso acontece. Aí você vai trazendo esse conhecimento. O conhecimento e o aprendizado nos leva a essa reflexão. Nos empurra. Por isso eu acho que a maior riqueza nossa é esse aí, o conhecimento. Perfeitamente. Não, sem dúvida. Não tenha a menor dúvida quanto a isso. Com certeza. Né? Na anterioridade de cada ser está o registro histórico de seus atos, o conteúdo de sentimentos cujos valores agregados representam e personificam o espírito. É isso. Então, quanto melhor, quanto mais você qualifica esses sentimentos, sempre você terá uma personalidade melhor. O Chico deixou um ótimo exemplo para nós, né? Na minha opinião, foi o ser humano, um dos seres humanos mais ricos do planeta. Eu tenho um exemplo melhor. Porque não tinha, né? Ele vivia numa situação bem humilde, mas com conhecimento vasto. Perfeitamente. O Chico, você sabe quem é Chico? Kardec. É isso aí. Bom ser encarnado. Imagina o espírito qualificado por Jesus para codificar a doutrina espírita. Não tem como, né? Não tem como. É o nosso guia. Ele veio, fez a primeira parte e voltou para complementar com as obras de André Luiz. E aí eu tenho uma questão muito exemplar disto. Pegue o livro da codificação, pegue o livro dos Espíritos e veja o que ele fala sobre reencarnação. Depois, para você realmente entender reencarnação, pegue as obras de André Luiz. As obras de André Luiz, da primeira à última, fala sobre reencarnação. Do André Luiz eu tenho. Então veja o que é importante, o que nós estamos estudando, o processo reencarnatório. Quer dizer, ele veio, trouxe uma e complementou, porque naquela altura da codificação não dava para inserir tudo o que se fazia necessário. Veja alguma coisa, é assim, é gradativo e progressivo, né? Mas parece que até hoje nem todos entenderam isso, que a coisa caminha. Eu acho que nem todos entenderam que não é necessidade hoje mais dos aparelhos de fósforo, nem lamparina. Às vezes eu ainda uso quando falta energia, eu quero ligar o fogão, não tem energia, eu tenho que usar o fósforo. Escolhestes a vitória. Olha aqui, nós estamos no Evangelho. E veja o que diz no Evangelho. Como desencarnados, quando planáveis no espaço, escolhestes as vossas provas, por julgardes
bastante fortes para as suportar. Por que murmurar agora? Por que estás reclamando, Rose? Não reclama. Vós que pedistes para lutar de corpo e espírito contra o mal moral e físico, já sabias que quanto mais forte fosse a prova, tanto mais gloriosa seria a vitória. O momento das mais fortes dores lhe serão as primeiras notas alegres da eternidade. Olha aqui quem é o moço, Agostinho. Quanto mais forte fosse a prova, tanto mais gloriosa seria a vitória. Faça-me entender. Observe. Quanto mais gloriosa, quanto mais forte fosse a prova. Quando ele teve as pessoas aqui, nasceu um dia depois de mim. As pessoas, 28 de agosto. Quando a prova aparece e elas encontram dificuldades, elas fogem da prova. Eu estou falando sobre o quê? Eu estou falando sobre o aprendizado que nós estamos. Quer dizer, as pessoas encontram dificuldades, encontram momentos que elas têm que ter mais energia, mais força para vencer. Quanto mais forte fosse a prova, e elas esmorecem diante da dificuldade, quando deveriam ter força para vencer. Tanto mais gloriosa será a vitória. Você tem que penetrar no âmago daquilo que está escrito, certo? Não para nas letras, transfira isso para o teu movimento diário, para as coisas que você realiza diariamente. Transfira isso para aquilo que você vem fazendo. Veja, quanto mais forte fosse a prova, tanto mais gloriosa seria a vitória. Isso aqui, ele está falando em termos do que você preparou, no teu planejamento reencarnatório, mas você pode transferir isso para agora, que você está reencarnada. Quanto mais forte, então eu tenho que vencer. Isso está difícil. Não, tem que vencer. Não, eu vou fazer. Eu vou adiante. Porque a tua glória será maior. Com fé em Deus e vontade, a gente consegue. Fortes dores serão, as mais fortes dores serão os primeiros notas alegres da eternidade. Por quê? Porque você avançou, porque você cresceu, porque você tem um nível espiritual mais alto pelo aprendizado que você inseriu em você mesma, em você mesmo, o espírito. Então, serão as notas mais alegres. Será a tua alegria. Por quê? Porque você vai encontrar momentos melhores, menor dificuldade, mais paz, mais tranquilidade, melhores condições para caminhar na evolução. Eu já estou nesse É isso. Eu já estou nesse nível. É isso que aqui está implícito. Mas eu já estou nesse nível. Por muitas coisas que eu já passei pela vida, eu já estou nesse nível. Graças a Deus. Então é por aí que a gente tem que caminhar. É isso, Graça? Então, aí o que eu vejo ali para mim? Então, o que eu entendo? Vai chegar uma criatura que vai me tirar do eixo. Aí eu já tenho que entender assim, peraí, pá, pensa, vamos lá. Você já tem conhecimento. Então, ele não tem. Ele está enfermo por dois motivos. Primeiro, tem as dificuldades, sabe lá de Deus, de quantas épocas, de quantas existências, não tem conhecimento de nada, ele age na superficialidade e está na materialidade. Então, você não tem que se aborrecer com ele, você já sabe. Você não pode nem deve agir, nem parecido com ele. E tem entendimento que é uma pessoa enferma das emoções, do espírito. Então, procure ter uma compreensão daquilo que o outro está fazendo, sem você entrar na mesma frequência dele. Aí eu uso muito a expressão que a Mãe Maria fala para Chico: isso vai passar.
tudo passa. E faça Tudo mesmo. é um aprendizado, né? Vai depender muito de como eu vou agir diante daquilo que me ocorre. Vai ser perfeitamente. Você tem que ter a compreensão do fato, a compreensão do momento, a compreensão do que está acontecendo, não é? Isso é importante, isso é aprendizado. E você só passa a ter essa compreensão, esse entendimento, com o aprendizado adquirido. Não tem como, não é? É por isso que muitas pessoas estão se debatendo uma contra as outras, brigando, xingando, porque não compreendeu. Recebeu uma ofensa, está promovendo 2, 3, quando deveria compreender que o outro está naquele nível. Então, de repente, absorver aquilo e até procurar conversar amigavelmente para ver se ele vai entender a situação, enfim, é por aí. Nós precisamos fazer assim. Nós já temos compreensão para agir dessa maneira e não ir de encontro ao outro, né? A adversidade é para fazer você avançar mais espiritualmente. Então, temos que compreender a adversidade, o diferente, aquele que promove de repente situações ruins, entre aspas, para nós, e que não é uma situação ruim, é uma situação para o nosso aprendizado. Como eu vou conviver com isso? O que eu devo fazer agora? Serão as primeiras notas alegres na eternidade. Quando você desencarnar, você vai ver que o momento foi salutar e feliz. É isso. Veja, tudo isso está no Evangelho. É de fácil compreensão para quem estuda, mas quem não estuda, para nas letras, aí não entende a profundidade do que aqui está. Injunções, reencarnatórias e contrastes. Isso está em um dos livros da Evangelização de Espíritos, que aí está. Casa Espírita. Direcionando a postura do espírito espírita cristão. Capítulo 6. Educação de contrastes. É a educação que promove no ser mudanças expressivas. Falávamos de adversidade, né? Aí está. Íntimas, a partir dos contrastes que precisará vivenciar para transformar seus sentimentos. Precisa dizer mais alguma coisa? Era o que estávamos falando. É compreender. Eu já compreendo isso, então não me ofendo, não me sinto maltratado, não me sinto diminuído, não me sinto nada. Simplesmente vou tentar ajudar essa criatura que está tentando fazer algo que não deve, se for o caso. E se é um fato que acontece, vou procurar vivenciá-lo, vencer, sem reclamação e sem achar que está ruim. O que eu preciso aprender com isto? Ok? O contraste é sempre aquilo que vem de encontro veementemente. É aquela diversidade que você não tem como dizer, para um pouquinho. Não? E você tem que conseguir entender, compreender e se aprimorar com ela, com a adversidade. Os contrastes fazem parte das injunções reencarnatórias. Eu falei que injunção é o que está determinado. Não tem como fugir. Ok? Que vão contribuir com as modificações necessárias que merecem atenção e cuidado durante a reencarnação. São aquelas fortes que realmente merecem cuidado, atenção, e que você precisa saber vencê-las e melhorar com elas. Não tem como. Não tem como. É aquela esposa
chata, é aquele marido sem vergonha, safado, é aquele filho que te aborrece, que te cria dificuldades, e que você precisa saber que aquele filho está ao teu lado, para que você melhore e ajude-o a melhorar-se. Esse filho é um demônio, não aguento mais, vai embora daqui. Não é nada disso, pelo contrário, ele está aí porque faz-se necessário. Lembra daquele caso que eu contei da senhora lá do livro da Andréa Luiz, que teve 5 filhos e deixou que todos 5 se perdessem, e depois teve que receber os 5 debilóides, dementados, entrevados na cadeira? Pois é assim que acontece. Trabalho bem maior, né? Depois que ela passou por aprendizados na espiritualidade para recebê-los todos de volta. Era o compromisso que ela tinha, porque ela, ao invés de procurar educá-los, largou-os. Quer dizer, você, quando assume um filho, você tem que cuidar. Se você não cuida, você vai pagar por isso. Não tenha a menor dúvida. Não tenha a menor dúvida. É compromisso. E compromisso você não pode fugir. Você pode deixar de pagar uma dívida? Entra no supermercado, compra e não paga. Sai pela porta correndo. Vão te pegar. Não pode. É dívida. É compromisso. É compromisso. O teu casamento é compromisso. Não tem como. Então aprenda a conviver com isso. Dê um jeito. Aprenda a viver. É o contraste. São as injunções reencarnatórias. Eu agradeço a Deus. Até porque você admitiu o casamento. Um casamento não acontece por acaso. Evidentemente que tem aqueles que são acaso. Nós estamos falando da generalidade. Sim. Daqueles que vão se constituindo, que conhecem, daqui a pouco. Né? É um problema sério. Eu agradeço. Tem uma pessoa que fala para mim: não, mas eu me separei, eu estou com a outra, mas eu cuido bem dela, eu gosto dela. É como se isso fosse uma desculpa por ter se separado. Sabe, as pessoas, olha, sinceramente, não dá para entender. Você foge da verdade. Verdade é verdade. Não tem como você dizer meia verdade. Certo? Você casou? Então, é aí, o teu lugar é aí. Cuida. Procura levar isso até o final. Até você partir. Porque há um compromisso. Há um compromisso. Compromisso é compromisso. Então, foi o que Joana de Cusa fez. Oi? Joana de Cusa. Ah, sim, Joana de Cusa. E olha que ali era uma situação bem difícil, hein? Foi até Jesus, que ela queria seguir Jesus. Jesus disse: não, você volte para o seu marido. Mais difícil naquela ocasião do que agora, né? Muito mais. E teve que aturar o Cusa. Aí ele disse: me atura. E ela aturou. Cuidado dele. Não para falar, você trasteceu, a orientação dele, né, foi que ela cuidasse dele como um irmão que estava necessitado. Perfeitamente necessitado. Perfeitamente. O que ele estava dizendo? O que nós estamos estudando, né? Isso. Você precisa compreender, entender, e você vai se evoluir, vai crescer com isso, vai melhorar os teus sentimentos. Esse teu sentimento de repulsa começa a desaparecer. Você vai compreender que ele está ali para te ajudar a evoluir, e você fazer com que ele comece a entender um pouco também o que ele precisa aprender. É isso. Esses são os contrastes. Esses contrastes irão favorecer o uso da inteligência na busca dos recursos que o espírito necessita perante a sua ambientação reencarnatória. Então aí, o que estávamos falando. Não tem como fugir. Para mim, minha mãe foi uma bênção, não um contraste. Oi? Minha mãe foi uma bênção para mim. Nós estamos falando aqui dos melhores contrastes. valores. A mãe não foi contraste. Passou por mim. Não, pelo que você está dizendo, a tua mãe não foi contraste. Então nós estamos falando dos contrastes. Sim. E quem foram os contrastes? Não precisa falar. Ninguém precisa saber. Vai gravar, não precisa gravar. Não fala.
Esse contraste você não quis encarar, hein? Não. Pois é, mas vai encarar de outra maneira qualquer, não tem jeito. Você não consegue fugir. Vai vir como filhinho. Ninguém consegue fugir. Ninguém foge do que realizou indevidamente. Ninguém foge. Eu tenho uma conhecida, você falou em contraste, né? Ela está morando até aqui em Campo Grande, que ela saiu da Sulacai. Ela tinha um irmão que ele fazia tudo errado, estava sempre metido em problema. Aí ela escreveu para o plano espiritual, essa moça frequentava o Leon Denis, aí eles orientaram ela o seguinte, que ela devia ter paciência e compreensão com ele, porque ele estava vindo naquela família para aprender a fazer o que é melhor, que ele fazia tudo errado, tanto que ele desencarnou cedo, com 20 e poucos anos. Mas é isso que acontece. Tem muitas famílias, vem aquele que é a ovelha negra, né, que costumam chamar. É justamente ele está no primeiro aprendizado. Então, se você parte de frente, repulsa, primeiro que você está se desqualificando, procurando se qualificar mais, você se desqualifica e não está ajudando aquele espírito. Inclusive ele conversando com ela, ele pedia muito perdão a ela, ele disse que tenta fazer as coisas certas, mas ele não consegue. Pois é, também tem isso. Ele não conseguia, ele falava para ela. Lhe falta conhecimento, não é? E é isso. E nós precisamos compreender, não tem como. A alteridade é isso, é você se colocar no lugar do outro e entender o que o outro precisa, certo? E não despachá-lo. É alteridade. É isso. Ambientação reencarnatória. Como é que vai ter ambientação reencarnatória? Graças a você que já está falando com caramba. Não precisa falar não. Tá bem, né? Tá tranquilo, lá na tua casinha. Hoje tá bem, né? Tá bem. Então tá bom. Não tem nenhum contraste pela frente hoje não, né? Não. Então tá ótimo. Pronto. A educação do contraste tem essa função. Oferecer ao espírito instrumentos que lhe possibilite compreender seus conflitos. Deu para entender? Viu? Quer dizer, toda essa diversidade, essa coisa que vem de encontro realmente a nós, tem essa finalidade. Possibilite compreender os nossos próprios conflitos. São conflitos nossos, pela falta de entendimento, de compreensão, de conhecimento. Está aqui. Então, tem um palestrante de São Aí a pessoa bota a culpa no outro. Isso, aí que eu quero entrar. Tem um palestrante de São Paulo, né? Ele é espírita, porque ele traz evangelho, ele diz que sem o evangelho ninguém vai para lugar nenhum. Ele já falou isso, né? Então ele explicou o seguinte, que o outro que a gente tem a mania de culpar não é. A responsabilidade é sua. Você que tem que se reeducar, entender como agir com o outro. Muito pelo contrário, deveríamos agradecer daquele outro aparecer. Porque ele é um instrumento para o nosso aprendizado. A Graça está rindo, eu sei por quê. Mas não é? Poxa, mas que beleza, apareceu esse contraste. Temos que agradecer. Porque ele veio para nos ajudar a melhorar o nosso conhecimento. Evidentemente que ele também vai aprender. Mas ao invés de repulsa, deveríamos ter acolhimento. Não é aquele acolhimento amoroso, evidentemente, mas é aquele acolhimento do aprendizado, da compreensão, do entender o porquê aquele ser está ali. Está aqui, ó. Possibilite compreender seus conflitos. Os conflitos são nossos. Porque a pessoa diz assim, mas eu não conhecia fulano. O fulano mudou. Não mudou. Ele sempre foi assim. Você que não conseguia ver como ele realmente é. Perfeitamente. Fala muito assim. Também tem esse detalhe. Quer dizer, mas olha, eu vejo nessa situação do contraste algo esplendoroso. Porque são coisas que aconteceram comigo. E se aconteceram comigo, eu vejo que pode acontecer com todo mundo. Não tem como. Né? Tinha coisas que eu tinha repulsa. Não é?
E eu não tenho mais, hoje eu não tenho mais. Porque eu passei a compreender, eu passei a entender. E são coisas que a gente tem que passar a valorizar. Porque é um aprendizado indiscutível. Os contrastes são pontos importantes que vão contribuir com o crescimento espiritual do ser. É o que estávamos falando, né? Não podemos generalizar, mas grande parte dos contrastes estão implícitos nas necessidades que o planejamento reencarnatório apresenta. Quer dizer, podem aparecer fatos extras, ocasionalmente. Mas esse ocasionalmente é preciso saber entender e compreendê-los. Porque até hoje não compreenderam o que está lá na parábola do semeador, parábola do bom samaritano. Sim. Eu vou trazer na próxima parábola do bom samaritano, para a gente rever mais uma vez. Eu tenho falado muito nesse ocasionalmente. E eu sei que as pessoas não entenderam ainda o porquê do ocasionalmente. Você é que cria as ocasiões para determinados fatos que devem acontecer contigo. Não quer dizer que ele vai acontecer hoje, amanhã ou depois. Ocasiões são criadas e você que cria a ocasião para que o fato possa vir a acontecer. Vamos ver. Vou trazer depois a parábola novamente do bom samaritano para que as pessoas comecem a entender um pouco mais o que é ocasionalmente, está lá na parábola. Não podemos generalizar, mas grande parte dos contrastes estão implícitos nas necessidades que o planejamento reencarnatório apresenta. Entendeu, Graça? Não precisa falar. Graça está rindo. Graça. Vamos lá. A casa espírita do terceiro milênio. Não digam que é o Quaresma. Não digam que está aqui no quadro. Quando eu falo, né, a casa espírita do terceiro milênio precisa olhar com mais carinho para as necessidades dos irmãos que nela buscam a compreensão para as suas dores, males que aparentemente são simples, mas são reflexos das matrizes doentias presentes na memória e no perispírito. Tá aí. É por isso que as casas espíritas precisam se atualizar. Porque se elas não se atualizam, elas permanecem fora do terceiro milênio. O terceiro milênio está aí, no século XXI. Já estamos com 24 anos no século XXI. E a gente continua vendo que as casas espíritas não querem se atualizar. Permanecem nas mesmas condições, tocando do mesmo modo. Inclusive muitos daqueles que frequentaram conosco aqui, continuam nas casas espíritas dele da mesma maneira. Quer dizer, não amealharam nada. O processo é verdadeiro. O que eu não estou inventando. O que eu estou falando é a verdade. Muitos não gostam de ouvir, mas eu não posso fazer nada. Se eu trabalho com a verdade, verdade é verdade. E eu estou vivendo o terceiro milênio. Eu não posso enganar-me, enganar o outro. Se eu disser que ele está certo, que ele está... Não, é isso mesmo, continua. Eu estaria enganando-me e enganando o outro. Eu não posso te enganar. Se eu te engano, eu estou fazendo mal a mim mesmo. E tem quem não goste. Quem saia e não volte, como já aconteceu. O nosso obsessor sabe disso. Você estava falando de uma pessoa que me leva de carro, né? Aí eu disse assim, expliquei, ele estava, puxa, está revoltado, chateado, com o mundo, com a violência e tal. Aí surgiu lá uma conversa, aí disse assim, olha, realmente a gente entende que é um momento muito
dramático que o planeta está passando, né? Vai haver transformação e tudo. Aí eu disse assim, a senhora acredita nisso? A senhora tem esperança nisso? Eu disse, a senhora acha? Não, eu não acho não, eu tenho certeza. Aí piorou para ela, né? A senhora é muito esperançosa. Não, eu tenho certeza. Quando você afirma que eu não acho, que tem certeza, aí piora. Aí a pessoa se desespera ou então se manda para aquele lugar. Problema sério. Ou então não fala mais contigo. A pessoa não acredita na mudança. Tem pessoas que não acreditam. Não acredita. Olha, haviam pessoas de Campo Grande, que iam lá em casa constantemente para a gente conversar, para falar a respeito. Desapareceram. Porque elas querem que você comungue com o estágio em que elas se encontram. Elas não querem avançar. Então, se não quer avançar, meu irmão, não vai conversar comigo, porque vai ser problemático. Não vai querer aprender comigo, porque vai ser problemático. Porque eu sempre procurei estar atualizado. Isso é uma coisa que está dentro de mim, né? Até na minha vida profissional sempre foi assim. Eu quero saber mais. Agora não, agora estou aposentado, só quero saber de doutrina espírita. Eu já estou quase indo embora. E cuidar da casa. Agora já estou quase indo embora. Mas sempre foi assim. Então, teve pessoas, para que vocês saibam. A Édia, a minha esposa, que já desencarnou, tinha pessoa que ia lá em casa e ela dizia, e depois que a pessoa estava lá, ela chegava para mim e dizia alguma coisa assim, olha, cuidado, assim. E eu, em determinado momento, eu não quis acreditar, eu não acreditei. E é verdade, era verdade, a premonição que ela tinha, ela falava das pessoas que iam lá, o que elas pensavam de mim, e o que elas tinham com relação a mim, e eu não acreditava. Hoje eu tenho que acreditar, porque aconteceu. E pessoas frequentaram aqui, pessoas frequentaram aqui. Coisa muito séria. Quando você abraça a verdade, as pessoas fogem de você. As pessoas fogem de você. As pessoas procuram te limitar. Quando não fogem, procuram te limitar. Problema muito sério. Mas não vamos falar disso, porque nós estamos terminando. Nós vamos voltar nesse slide. O homem no mundo. Graça. Tem pano para manga. Depois eu vou te fazer uma pergunta. Não fala agora não. Contraste. O homem no mundo. Vamos falar. Né? E vamos entrar no Evangelho. É o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, como nós terminamos o nosso tempo, esperamos ter aprendido um pouquinho mais, ou pelo menos estimulado o aprendizado que precisamos ter. Com isso, vamos agradecer a Jesus tudo o que recebemos. Vimos o final da parábola do semeador. Mestre, quanto ensinamento! E estamos aqui, Jesus, com a finalidade de aprendermos melhor a semear, para que possamos colher os frutos que almejamos. Muito obrigado, Jesus, pela oportunidade do aprendizado. Queridos irmãos, amigos, que nos envolvem, nos abraçam, nos inspiram, muito obrigado, queridos irmãos, por todo o amparo que temos recebido. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado